O agnosticismo é a melhor posição filosófica? Olha, olhando só para a questão filosófica, eu não tenho medo de hesitar e dizer que sim. O agnosticismo é a melhor posição filosófica. E vamos lá. Nós temos o teísta, que é a pessoa que afirma categoricamente que existe é, uma manifestação metafísica, e essa manifestação metafísica pode ser consciente ou não, e essa manifestação metafísica consciente ou não pode ser diversa ou unificada, né? Pode ser através da manifestação de Deus ou deuses ou de uma força que saiba que existe ou de uma força que não saiba que existe como uma força criadora e ordenadora tão somente. Nós também teremos os ateus, que daí conseguem afirmar categoricamente que não há nada disso, ou seja, não há metafísica, então assim sendo, não há possibilidade de existir Deus ou deuses ou uma força aí que ordena todas as coisas, que está fora da nossa física, e daí a gente pode falar em questão espiritual, em outros mundos ou coisas do tipo, mas que daí são negadas absolutamente pelos ateus como sendo impossibilidades, né? Então, o ateu é bem o oposto do teísta, né? Veja a letra A no começo, né? Que é a negativa em grego, o não. Né? O agnóstico, embora alguns definam os agnósticos como sendo um ateu em cima do muro, ou alguém que está ainda em um processo de se tornar ateu, não é bem verdade. Pessoas que passam a vida sendo agnósticas e nunca chegam à conclusão, né, da inexistência de Deus. O ateísmo e o teísta, né, eles têm conclusões. São conclusões diversas, né, bem antagônicas entre a existência e a não existência de Deus, mas o agnóstico ele é justamente o contrário do ateísta e o contrário do teísta. Ele é o cara que não tem convicções, ou seja, ele é o cara que é sem conhecimento, literalmente é isso. Agnóstico é o não conhecido, né? O que não tem o conhecimento, mas não porque ele é ignorante ou coisa do tipo, é porque ele não tem o conhecimento necessário para fazer essa afirmação. Então ele não sabe literalmente, tá? Ele não sabe, é isso, né? Ele não sabe se Deus existe, ele também não sabe se Deus existe. Então ele simplesmente não sabe, né? É simples, mas às vezes as pessoas acabam complicando as coisas mais do que elas realmente são, né? O agnóstico é simplesmente alguém que, no meio de toda a sua finitude e pequenez, afirma que ele não sabe e que ele ainda não tem ferramentas o suficiente, né, para afirmar, seja pela plausibilidade da existência, ou seja pela plausibilidade da inexistência da metafísica, do divino, do espiritual. Agora, é válido separar aí que uma coisa é um debate filosófico e até teológico sobre a divindade, sobre o divino. E outra coisa são as religiões. Né? Não é porque você nega as religiões, você está negando a existência do divino. E não é porque você é um agnóstico e não acredita nas religiões, né, que você é um ateu por isso. Não. É bem importante nós ressaltarmos que existe um abismo enorme entre Deus e o movimento religioso humano, né? A religião, ela é um movimento humano, é um movimento social. A religião
é isso, né? Se ela tem comunicado com o divino ou não, aí é uma questão de fé particular e aí por diante, mas a religião é um movimento humano, né? De pessoas e não divino. Né? Então, assim, o agnóstico, e é óbvio que talvez ele possa ter apreço a alguma religião, alguma prática religiosa e tudo mais, mas é óbvio que ele sabe que aquilo ali é uma manifestação e um fenômeno humano e não um fenômeno divino, né? O divino está em outra categoria, o divino está em outra prateleira, o divino está em outro patamar, digamos assim, e não em um patamar, né, humano, porque afinal de contas nós falamos de Deus, nós estamos falando de um ser que, se existe, criou aí 200 bilhões de galáxias e mais de 10 sextilhões de planetas aproximadamente. Então, não dá para diminuir essa força tão poderosa e avassaladora em um movimento humano tão frágil e pequeno.